Olá, tudo bem? Eu sou o Genilton Nunes de Souza, aluno da Universidade Estácio, na qual realizo o curso de licenciatura em História. Minha matrícula é de número 2020-070-11651. E hoje eu estou aqui para apresentar uma prática como componente curricular da disciplina Didática, com o seguinte objetivo: observar, pesquisar e construir o conhecimento. Foi passada uma charge que fez parte da questão 26 da prova do curso de letras do ENAD 2017, que diz o seguinte: uma professora numa sala de aula diz: crianças, essa semana iremos estudar regiões Sul e Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas e... Oxente, finalmente! Vou poder contar um monte de história de minha terra. Baguri! E eu lá dos Pampas. E a professora diz aos alunos: não temos tempo para essas bobagens, Marina e Raimundo. Trate de falar o português corretamente. Bom, agora abram os livros na página 45. Bem, a primeira questão que diz aqui é a seguinte: pense em um tema de conteúdo para a disciplina que poderá futuramente lecionar. Como você agiria se estivesse no lugar da professora da charge e, ao lançar esse conteúdo, os alunos tivessem reações parecidas? Bem, o aluno tiver essa reação é excelente. Inclusive, é uma relação que o docente deve buscar. Ela começou a tratar de um tema, os alunos se manifestaram. E isso deveria ser estimulado pela professora. Tem que fomentar essa criatividade, essa percepção de que o aluno está envolvido no processo. Ela quis falar da região norte, da região sul, e rapidamente apareceram os alunos daquela região, com sotaque específico, que com certeza iriam contribuir para a sua aula e estimular a curiosidade dos demais. Então a professora deveria ouvir esses alunos, que com certeza a aula dela ia ser uma aula mais lúdica, onde todos iriam participar e com certeza assimilar melhor esse aprendizado. Outra questão aqui que aborda no PCC, que é interessante também, é a questão desse tema que eu como professor poderia lançar para o aluno e verificar qual o conteúdo que eu iria lançar na aula e de que forma seria assimilado pelos alunos, né? Como se eu fosse me colocando no lugar da professora. Eu pensei sobre o tema e cheguei à seguinte conclusão. Eu, como professor de História, futuro professor de História, eu pensei em dar uma aula sobre as grandes navegações, né? E como é que eu iria abordar esse conhecimento, prender a atenção dos alunos. Eu pensei na seguinte forma, de trazer esses alunos para mim. Que eles escrevessem, desenhassem, imaginassem se eles fossem esses grandes navegadores, lá do final do século XIV, início do século XV, o pioneirismo português, para eles imaginarem o que eles levariam a bordo das suas embarcações, né? Para eles desenharem os navios e colocarem lá os itens que eles julgavam necessários, lembrando que seriam viagens longas de 2, 3, 4 meses, o que eles imaginariam, se fosse eles no lugar desses descobridores. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto, logo após a realização dessa atividade, eu iria incitar os alunos a pesquisar o que realmente aconteceu naquela época, né? Para eles buscarem esse conhecimento, fazer uma atividade direcionada, né? Fazer essa mediação, para que eles fizessem a comparação do que eles imaginavam e do que realmente aconteceu, né? Para ver
a discrepância, né? O pensamento, como é a expectativa deles, né? Eu estou imaginando aqui que seria uma aula para alunos do ensino fundamental, e aí quando eles fossem pesquisar, ver que a realidade seria exatamente outra. Como você fará a avaliação dessa aula para saber se os alunos entenderam o que foi apresentado? Eles imaginavam como isso acontecia, colocaram a sua criatividade em prática, né? Desenharam as embarcações, colocaram ali dentro o que eles achavam de primordial para ter nessas viagens, e depois eles iriam se defrontar com a realidade, né? E a maneira que eu poderia avaliar é fazer com que esses alunos escrevessem, né? Redigissem um texto, né? Sobre como foram essas grandes navegações, efetivamente, né? Como ocorreram, como era o processo, como era a alimentação, o que eles bebiam, né? As dificuldades enfrentadas, para que eles formem essa consciência e tenham a noção efetiva de como as coisas aconteciam, né? E dessa forma eu estaria fomentando a curiosidade e despertando a criatividade dos alunos. Quais conselhos daria para si mesmo para que exerça com ética, dinamismo e didática a docência? Bem, à luz do que foi estudado na disciplina didática, muitos horizontes se abriram. Essa questão de ética, do exercício da didática, isso é muito importante. Eu acredito que o meu papel como docente, para mim, é essencial que eu perceba a relação do conhecimento e o seu aprendizagem com a vida prática do aluno, né? Nós temos que ouvir os alunos, nós temos que estimular a autonomia desse indivíduo, devemos fomentar as novas descobertas para possibilitar a ampliação dos conhecimentos adquiridos. É importante que o professor também tenha em mente que ele tem que ter algum conhecimento sobre as gerações e seus processos históricos, né? Baby Boom, geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha, para poder entender o contexto de cada um, né? Saber as suas necessidades. Outra coisa que todo professor deve ter em mente é que sua ação como docente não deve estar centrada no que ele precisa passar, mas na relação entre o conhecimento que ele detém e o que o aluno precisa aprender, né? Com isso, a gente fazer com que a transposição didática efetivamente ocorra. Outro ponto importante que eu julgo já vem lá do século XVII, 1657, na Didática Magna de Comênios, quando ele diz que o conhecimento tem que ter aplicação prática e sólida. E aí reside um dos maiores desafios do corpo docente, que é relacionar o assunto da aula à vida dos alunos, né? Esse é um grande desafio. Nós temos que ouvir os alunos. Nós temos que permitir ao aluno manifestar a sua curiosidade, a sua criatividade. Nós temos que facilitar esse processo de construção do conhecimento. Porque o nosso papel primordial é assegurar que todos tenham acesso aos conhecimentos científicos para que possam desenvolver a sua consciência crítica frente à sociedade, né? Temos que seguir a Ausubel, temos que fazer uma aprendizagem significativa, ajudar na formação desse indivíduo, que ele seja um sujeito autônomo, que participe da sociedade, que tenha ciência do seu papel como cidadão, né? Essa é a função principal do docente. Para finalizar,
eu quero citar aqui Paulo Freire, que diz: ninguém educa ninguém, como também ninguém se educa a si mesmo. Os homens se educam em comunhão, mediatizados pelo mundo. Então, é isso que nós devemos buscar, ser esse mediador, esse facilitador do conhecimento, aplicar essa didática progressista na sua plenitude. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.